infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, forma do hélio cósmico, a emersão, nem Osiris sabe como aconteceu. A emersão, nem Osiris sabe como aconteceu. A ordem, ou submissão do olho seu, transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia do código de Kelvin, eu falei multi e multi, cheiro as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Ísis, e o Balsete vira do assassino em terra. Horus levando a Atlante, a vingança do pai, derrota do império do Balsete, é o grito da vitória que não sai desfaz. Cadê o Tagamon? E José H.E.Naton, e José o Tagamon, e José H.E.Naton. Eu falei faraó, faraó, eu tô Pelourinho, faraó, pirâmides da base do Egito, faraó, eu tô Pelourinho, faraó, que maravilha, Egito, maravilha, Egito, faraó, Pelourinho, uma pequena comunidade que mora em Urucurira, um laço de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, verem muito bandido tanto amor. E nas cabeças enchem-se de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê do Tagamon? De José H.E.Naton, de José do Tagamon, de José H.E.Naton. Eu falei faraó, eu clamo do Pelourinho, faraó, pirâmide da base do Egito, faraó, eu clamo do Pelourinho, faraó, que maravilha, Egito, maravilha, Egito, faraó. Boa noite. Vamos assentando aqui no aparelho, no caso eu não. Diferente do Calunga quando eu assentava no Gaspareto, né? No Gaspa. Estávamos assentando aqui na parede, hoje no caso eu e eu mesmo. E aceitar, tipo, na minha própria cabeça. Esperando. Ô demônio. Demônio geminiana, cadê? Vamos lá. Ah, beleza. Demônio geminiano, você que, como eu também que é isso, ó. Amor dramático. Platino. É isso.
todo mundo aí com um pouco de ressaca, ou não? Essas eleições, desde 89, foi a primeira eleição que eu vi quase ninguém colocar selos em carros, em nada, né? Manifestações praticamente inexistentes. A democracia baixou feio, né? Eu já fiz uma forma que se a gente perder, anote seus autos aí que o Rosário chegou em Curitiba, viu? Tudo certo lá, altarzinho, relaxe, seja o que for. A gente tá em Escorpião. Bora, e aí, Dratos? Eu vou ter em Gêmeos, mas eu vou entrar em Câncer. Eu vou fazer, a gente, como eu já falei, a gente tá numa orbe que rege Câncer. Então, vou falar aqui das questões cancerianas sobre a reflexão geminiana. Calhar que é sábado. Perfeito, né? Vamos lá. É com muita dor que, se você não me conhece, você vê esses dias, a gente passou parecendo dias de filme de um pesadelo terrível. Cada dia que você acordava era em memória de alguém, cara. Sempre em memória de alguém, todo dia. Todo dia. Todo dia alguém que se matou. E a coisa foi tão forte que, meu Deus, pra mim, então vamos falar um pouco disso aqui. Memória de Isauro, do Lui, do Vitor. Se eu não saber, pra não saber mesmo. Hoje fez uma coisa muito bacana. Recomendo muito. Muito legal, parecia um rally. Nunca vou esquecer o dia de hoje, né? Primeira vez a gente nunca esquece. Primeira vez a gente nunca esquece. Essas pessoas se mataram, tiraram a própria vida, né? No caso do Isauro aí um beijo pra Caxias. O sujeito que era cadeirante é lindo e tava bem, mas mesmo assim enfrenta seus desafios, né? E toma um caminho que não é legal. Um caminho que não é fácil. Um caminho do vazio. Um caminho da dor. O mundo inteiro tá vendo como que é essa situação através do filme da Lady Gaga. Spoiler, desculpa se tá vendo. Mas aquela história da Lady Gaga no cinema é uma readaptação. Todo mundo sabe o que vai acontecer no final. E ela canta isso daqui. Quando você perde alguém que se matou, você cai num ciclo de culpa. Você se culpa. Você culpa a pessoa muito. O que ela fala? Queria ter sido a Deus. E quando a pessoa quer se matar de fato, ela se mata. Ela não fala pra ninguém. Ela vem com aqueles pensamentos. E um momento de impulso, gente. Ela não tem outro. Ela não consegue ver além. A depressão nos leva a isso. Nem sempre um depressivo é suicida.
Um filme, como aqui na música, ela fala que ela nunca mais quer, enfim, amar alguém, né? Eu, de novo, sou uma coisa tipo isso daqui no plano astral. Com a capa e tudo. Eu sou um portador da força Exu. A força de proteção da luz. Proteção da luz. Você é um sensitivo, você consegue ver através dos meus olhos que eu tenho uma força. Sempre tive. Não sou só isso. A gente não é só uma coisa, a gente é muita coisa. Mas o que eu sou aqui por essas bandas é isso. Como eu publiquei essa música, eu sou uma pessoa que eu lembro das minhas vidas. Um estudo prático e teórico ao longo de 13 longos anos. Que eu não fui como você faz uma hipnose, alguma coisa assim. Hoje tem muitos centros especializados nisso, né? Você vai regredindo, você vai lembrando. Eu não, eu lembro quem eu sou, o que eu pertenço, a vibração. Aí eu fui lembrando com o passar do tempo e com o direcionamento da minha grande amiga. Eita, Leora, aí, cheguei. Ela foi me direcionando. Porque também era muito questionamento que eu tinha, que porra que eu era tão esquisito. Que merda que era que não me encaixo dessa porra dessa sociedade. Em todos os sentidos. Né? Por que que eu, pequenininho, não fui nem um pouco influenciado pelo Falcon? Nadinho, né? Eu sempre gostei de boneco porque que eu adorava o He-Man. Meu primeiro boneco que eu tive foi esse daqui, o esqueleto, que o William Gijaz Paz, Tomara, meu primo, me deu. Pai do rap da Jaqueline. Lembro, tinha 2 anos de idade, mas eu lembro do meu esqueleto. Depois eu ganhei He-Man, o Adam, enfim, e toda essa questão em casa de poder não ter boneco, né? E óbvio que eu já sabia que eu era aqui naquela idade. Eu me sentia um fora do ninho. Eu queria explicação para isso. E quando eu cheguei aos 20 e tantos anos, eu precisava de explicações. Com conhecimento da literatura que nos deixaram sagrada, eu sempre fui uma coisinha meio assim, sabe? Sempre pensando no outro cisne. Sempre foi assim. Assisto filme, fico construindo castelo. E bem assim, cristalzinho. Daqui a um amigo trouxe do leste europeu pra minha mãe. E eu encontrei o Iago. Desde a primeira vez que eu encontrei, eu já sabia de tudo que se passou comigo. Eu tinha acabado de passar por uma situação difícil. Eu falei, aquele lá, daquele negócio lá. Da outra civilização da Terra, Sodoma e Gomorra que caiu. Lemúria e Atlântida. Eu lembrei porque eu tava me adentrando nos estudos do universalismo crístico, né? E sendo direcionado como o Roger Botini Paranhos é pelo mestre dele, eu estava sendo direcionado para ir resgatando minha memória aos poucos. Porque dói muito. Dói. Eu desencarnei, o Iagon ficou, ele não aceitou e se matou. É um destino muito terrível. As pessoas nessa ordem davam a pessoa como perdido. Ninguém procurava. Ela vira uma void e fica baseada em assentamentos traz outros, geralmente. Aí fica repetitiva naquele sonho de tirar a própria vida, porque disso. Ela se auto-penaliza. No caso, o Iagon ficava voltando para casa, ficava conversando com si próprio, muito tempo, sozinho. E a pessoa fica inacessível porque não tem como acessar a pessoa, porque a própria pessoa não se permite. E então eu tive que ir atrás dele. Eu fiz os mesmos passos que ele fez.
Ele se jogou da janela, pá, na janela não, era um portão de uma paredona de vidro, um prédio muito alto Atlântico, uma coisa meio como ser muito parecido com Star Wars, né? Aqueles prédios gigantescos daquele planeta que é uma cidade. Ele se viu no espelho, aí ficou a dúvida que durou milênios. Se ele se abraçou, ele me abraçou. Porque na hora que cheguei perto, ele correu e pá, quebrou e poft no chão. Aí eu fui fazer os mesmos passos que ele. É uma coisa meio Orfeu e Eurídice, né? E fui atrás dele. Eu, no plano, na quarta dimensão, entre quinta e quarta, que a Atlântida era a terceira e quarta, né? Peguei do mesmo ponto e pulei. Acabei com o meu perispírito aqui na Terra, que era firmado, em minha conquista aqui. E foi, mas consegui achar ele. Achar. E passar uma solidão terrível. Porque onde a gente vai, a gente tem que levar o reino. Né? Essa é a mensagem aqui para nós, do que acontece, independente do que acontecer. Seja o que for. Passei muita solidão. Voltava para as sendas potenciais que eu era, mas sempre muito conectado a ele. Hoje eu sei mais o porquê disso. E eu voltava. E eu vi ele, aí eu comecei a acompanhar ele. A gente vai fazendo questões bioenergéticas, vai recuperando o corpo mental, que é muito difícil do corpo mental para o corpo perispiritual. Porque ele acaba com o corpo espiritual quando você se mata. Principalmente se você pular de um prédio altíssimo, você explode, pá, no chão. Né? Dependendo da altura, se é uma coisa muito dura, uma coisa. Se um paraquedista cai na terra, afunda, né? O Lady Gaga do guy lá. Se você. De Lilith, né? Se você cair no concreto, o seu corpo explode. É uma coisa horrorosa. Você pode procurar vídeos aí na internet, não recomendo. Não é uma cena bonita de se ver. Ele explodiu o corpo dele, eu também explodi o meu, mas o meu foi inicialmente, mas dá na mesma, com essa mesma vibração. Ah, e eu vi ele sempre com aquela bermuda mais ou menos licença para levantar, muito parecido com isso daqui. Só que vermelha, porque usava sunga no jogo, né? E o time dele, como era Atlântico, era mais conservador, usava bermudinha custeada por esse negócio que lembra Adidas. Por isso que aquelas múmias com tênis, essas coisas aí, o povo não sabe explicar o porquê. É... Oi, Jason. Hugs there. Não vou ficar falando português. Tem que se vire aí. Beijo pra biblioteca do Congresso Americano. Vocês estão difíceis hoje o dia aí, foi também, né? It's a hard day there. Just erase the faces. Not easy. Continuando, então acessei aquilo. Tenho a minha amicíssima, então foi Marim, e como ela viveu naquilo mesmo, ela conseguiu, do jeito que podia, nos ajudar. E é difícil. É muito difícil você recuperar uma pessoa que cai nessa. Por isso que a gente tem que. A gente não pode entrar no ódio e ficar culpando só a pessoa. As coisas mudaram. Eu estava comemorando isso. Como eu sou um eixo que, soube lidar com isso, no cemitério judeu, por exemplo, se você com o Vladimir Herzog, que recentemente, não faz muito tempo que ele foi colocado junto com os outros, você não pode ser nem enterrado junto, exatamente por uma questão bioenergética. O suicida, ele é tido como um covarde por todas as culturas, né? Porque as pessoas não querem se enfiar naquilo, porque realmente é muito difícil. Não estou culpando aqui quem acha isso, tá? No Kardec, não Kardec, mas através da canalização dele, da codificação, chama que pessoas são pessoas terrivelmente egoístas. E não é isso mais só. O meio, em seu divino, sagrado e santo espírito,
não tá colaborando muito. Principalmente pra gente que é gay, né, cara? Ficou muito difícil. As pessoas entram em ciclos de remédios alopáticos, mexe na sua glândula pituitária toda, seu descontrole de serotoninas e dopaminas completo. A anulação de si nem se fala, né? A pessoa tem a mínima noção mais quem é. E quando recobra, vem uma dor de uma vez, né? Porque, nossa, como eu já falei, se você nunca leu um livro que eu indico já agora para você, procure aí, busque aí Jornada dos Anjos, livro espiritualista. Vai te dar mais ou menos a noção do que acontece nessa terra em sentido farmacológico. A pessoa não tem mais somente ela culpa. Tem um monte de culpado junto. Então tá tudo no mesmo barco. Quando a pessoa chega nessa situação, nesse encarne aqui, nessa presença, ela não tá tão abandonada mais. Então, se você conhece alguma coisa de um suicida, que essas pessoas que vão buscar a morte não vão encontrar, antes de tudo, né, caridade, eu estou pedindo, de forma deliberada. É porque você passou por isso, tá? Mas, que nem fala, você só defende o GLBT porque você é gay. Você olhando. Eu falo, não, eu sou contra a escravidão e racismo também. E sou branco, né? Bastante. Tô meio verde escritório, mas se a gente passou é porque basicamente e principalmente, se você tem uma certa dor, né, Luciane, pelo amor de Deus, dá testemunho de como que isso é ruim, né? Só que dando testemunho, demorou. O Iago hoje tá com um nome, ele é muito uma pessoa de orixá famoso também. A vida foi levando ele a ser muito parecido comigo. A gente, na verdade, sempre teve o mesmo gosto, porque eu fui atrás dele, eu fiquei stalkeando mesmo, como eu faço até hoje. A gente brigou, se desentendeu, de uma forma que não dá pra entender muito. Mas a gente tem o corpo anímico juntos, enfim, então isso é muito bacana. E ele tá muito bem. Isso é sempre bom pra mim todo dia. Eu levei aquilo, eu que sou a pessoa que daí aqui, vai longe. E vou envolvendo gente aí, né, demônio? Só a gente quer da casa de gelo. Boa noite, Mário. E. Então eu sei que você tá ouvindo. E. ah, envolvo mesmo, porque batalha sozinho não é bacana, né? Tive muitas batalhas sozinhos aqui políticas. Isso que o pessoal que está fazendo todo mundo hoje, eu me cansei. Me cansei mesmo. Óbvio que não sem desistir, né? Eu, de qualquer forma, eu já fiz uma. Eu apostei com um camarada de que se ah, ele for eleito, ou ele não for eleito, em pouco tempo a gente vai perder as nossas liberdades individuais. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Muito óbvia. A gente vive numa democracia muito frágil. A gente já foi um império. A gente passou por uma república café com leite mesmo, sabe? Tipo, de mentira. Que quem só mandava voto comprado por vários tempos, vários anos. Uma maçonaria mandando grandão aqui. A elite daqui é muito difícil, a mais difícil do mundo inteiro, pior do que a da Índia. E lá é casta. A nossa elite é muito complicada. É, eu falei que a gente vai perder nossas liberdades individuais. De quinta para ontem, 20 universidades federais, estaduais, tudo mais, que tinha bandeiras antifascistas, foram invadidas por decretos de juizites. Lembra um filme O Juiz. Sabe o filme Juiz 100? Tem um filme chamado O Juiz com Sylvester Stallone. É um filme muito interessante hoje em dia, que mostra como que era na Roma Antiga. E ele mostra um futuro distópico, em que os juízes são sumários. Você leva uma sentença sumária. Eu falei que a gente vai perder nossa liberdade individual. Eu apostei com ele um piquenês. Se ele ganhar, eu dou um pastor alemão. E apostas, minhas apostas é fio do bigode, né? Fio do bigode. Aqui.
Michele Soraya, que é o sujeito que passou pela minha vida, e usa-se a força. Pois é, desculpa. Cuidado mais com ele, que ele que é a cara assim. Eu sou a cara de idiota. Eu tô aprendendo a não ser, hoje eu já aprendi um pouco mais. É, postei um cão, né? Vamos ver, tomara que eu não ganhe um piquinês, né? Mas se, enfim, quem tiver dinheiro pra pagar advogado, né? Quem não tá tendo dinheiro pra pagar advogado tá fudido, viu? Porque olha o que aconteceu nos Estados Unidos hoje, né? Um tiroteio antissemita, esses discursos aí que armar a população. Cristo mandou dizer isso, né? Enfim, né? Só um dado aqui. Te dou um dado, quem lembrei do site da galera. É, a maior população carcerária mundial é da China. A segunda é dos Estados Unidos. E a terceira é do nosso Brasil varonil. Carcerar aqui só tá fazendo criar uma Yakuza brasileira com leis mais rígidas que o próprio Estado. E a gente já vive dias de Colômbia, onde não há jurisdição em certas localidades, certas regiões, porque é tudo dominado. Não estou falando que isso é bom ou ruim, falando somente de um fenômeno social. Parte da população acha que isso daí vai se combater. Você fala, eu falei para um amigo, da torcida organizada do Corinthians é fiel e de tantas outras fez um manifesto antifascista, né? Que sabe o valor da democracia. Aí falaram, é tudo ligado ao PCC. Eu falei, tá, que seja ligado ao PCC, seus filhos da puta. Mas então você quer o quê? Fazer o quê? Você quer encarcerar os encarcerados ou você quer matar todo mundo, fazer aquilo que o desgraçado falou semana passada que vai fazer? Metralhar, levar na beira da praia. Sabe o que significa levar na beira da praia? Na ditadura? Você acha que morreu pouca gente? Não, gente, morreu muita gente. As pessoas sumiam. Não eram levadas para as covas como foi hoje no cemitério da Vila Formosa, que é cova. Não tem tumba, não tem nada, é só cova e ossário. Não é como ali não, que deixa rastro. É matar e, ó, oferenda para Iemanjá. Em pedaços, porque aí os bichos comem. É uma coisa inominável. É isso que o outro falou que vai fazer com a gente que é de esquerda, LGBT, qualquer coisa. O mundo está aterrorizado, porque a gente é um país modelo, sim. Modelo porque a gente é quintal de um que era modelo. E de se dizer isso abertamente, o velho continente sentiu muito bem o que quer falar certas coisas abertamente. Nem a porra do presidente da Turquia, que mesmo sob golpe de Estado, que havia uma coisa pior do que ele, que é a mesma coisa que ele falava, ele foi piorando. Ele nunca falou uma coisa daquela que foi falada domingo passado, de anular a oposição, de não aceitar a oposição, de metralhar a oposição. É uma coisa muito grave. São dias que serão cobrados. Independente do resultado de amanhã, boa parte da população se agrega aqui. Tem uma parente aí que diz que me cuidou de mim quando eu era bebê. Falei, então lembre do bebê. Porque se você cuidou de mim quando eu era bebê, esse bebê passou mundos e fundos para você vir com impropério. Pensa nos seus familiares, de verdade. Porque você não é contra a corrupção. Isso não colou. Ao contrário, você é apenas um fascista. Um fascista. Você quer mandar no corpo alheio. Você quer dominar o pensamento do outro. Ou você só está pensando no seu próprio umbigo grandão. Tinha um leque de opções aí.
de Meirelles, um ultra neoliberal, Alckmin, a velha conhecida direita. Vocês escolheram o que há de pior para disputar com a gente. Então não nos culpe. Não culpe a mulher por ser estuprada. Se a gente tem votos, é porque a gente fez por onde. Se vocês têm votos, eu tô falando com os eixos aí, tá? Tô falando pra você, eleitor, que ó, foda-se você. Se vocês têm votos, é baseado, você sabe muito bem no que. E vocês não vão ter aquilo que vocês esperam. Vocês vão ter coisa pior. Infelizmente, até, sabe aquela coisa anímica que vocês, eixos, tanto batem no gogó e falam que não tem controle sobre a natureza, sobre a lei? Pois é, essa orbe não aguenta mais caô. Não suporta. O básico, vocês não entenderam. O Brasil deu clara demonstração. A gente é um bando de idiota que não entendeu o básico. O básico. Não é se auto-espiritualizar. Não, é o básico. Todo mundo no fermento farisaico, porra. Buscando, achando que bênção deturpou que aqueles bárbaros dos Estados Unidos fizeram. É ter carro, casa. É, eu sou universal. Porra, não é isso não. Não é o contrário também disso não. A igreja já está aprendendo, né? Um agradecimento, né? Para esse lugarzinho aqui. Tem esse. Em Buenos Aires, se for, a primeira coisa que você vai conhecer é esse lugar aqui, né? Que tem a nossa sociedade fálica, gosta de fala, tem essa pracinha aqui. Que está aprendendo com o tempo, né? Por esse sagrado coração aqui, eu já fui na igreja. Isso daqui não é o Taj Mahal, como tem gente perguntando na foto. Nossa, já foi na Índia, Taj Mahal? Não, daqui é a Sarikar, fica lá em Paris. A Igreja do Sagrado Coração, que é por isso que a gente usa isso daqui, o Sagrado Coração de Jesus. É o básico, tá, gente? Então, o que eu deixo aqui de aviso para vocês todos, se você tá me ouvindo e não entendeu ainda, é o básico. Oferecer a outra face, coisa que eu fiz muito na vida. E é uma coisa que anda sendo imediata. Oferece outra face. Não ser idiota, mas oferece outra face. Física mesmo. Se afasta. Ora pela pessoa. E eu tô aprendendo a não pedir clemência. Pra todo mundo. Mas é o básico, tá? É o básico. E todo mundo pervertendo ainda com coisa de crucificação, que não sei o que, que blá blá blá. Não dá. Lavou meus pecados, eu vou ser escrota. Deus acima de tudo, seu fariseu desgraçado. Que Deus. Eu vou combater tanto esse seu Deus desgraçado, esse velho sentado num trono de cagar. Você não tem noção. Que o Haddad ganhe. Vocês mostraram a cara, vocês se preparem. Tá? Eu que não queria, como eu fiz com meu pai. Eu fiz meu pai cair que meus pais têm medo de falar comigo. Eu fiz que meu pai perdesse esse medo e mostrasse para mim o que ele realmente pensava. E eu adorei o que eu vi. Eu adoro verdade. Meu Mercúrio gosta muito da verdade sobre esse Mercúrio Escorpião, meu Deus do céu, né? A área do Escorpião, né? A gente é escravo. Fiz ele tirar a máscara. Isso é importante. Vocês tiraram a máscara, tá? Isso é muito bom. Então vamos passando esse estresse, né?
que seja o que vier aí. Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Apesar de você, até de você próprio. Amanhã é outro dia. E eu deixo aviso pra Falange. Tô acordado, né? Eu desmaiei depois que cheguei lá na Vila Formosa. Apesar da gente, amanhã é outro dia. Sempre nasce um sol. Sempre. Seja qual for o sol. Sempre tem uma manhã. Sempre. Né? Que vinha essa fascistaria do Brasil se ganhar. Se vier essa coisa que tá parecendo uma virada linda que eu já vi várias vezes acontecer. Graças a Deus, mas a gente está com um grande desafio pela frente. A gente está com esses fascistas. A gente está igualzinho, idêntico à Alemanha dos anos 30, quando o Partido Nacional Socialista, que ia acabar com o comunismo, foi subindo ao poder com o discurso de ódio, dominando o Congresso, depois não deixando. Foi sendo primeiro-ministro para depois ser chanceler, e essa história a gente conhece. Eu fui essa história. Igualzinho. O PSL deixou o PSDB nanico. Quantos editais da Goebbels jogados no lixo? Tem que rir. A gente vai ter uma nova novela aí, eu vou acompanhar. O Sétimo Guardião. O Sétimo Guardião é o meu nome me ri. Vamos acompanhar para ver o que tem aí, né? É, vamos lá então. Tem os avisos do regente da Casa do Escorpião, como eu já falei aqui, Milo, e o maridão. Aqui a lista de coisinhas de materiais escolares hoje. Vamos lá. Trilha sonora. Agradecer à igreja. Aqui, seu Chico. Vários celulares agora. Não fico na mão não, mas protocolo bem. Pela Loteria Federal, não dá pra falar aqui, né? E da forma muito legal. Desculpa se você estava vendo, dando recado direto para a Falange Vardia outras, né? A criação é uma coisa muito densa, muito vasta. A gente tem que aprender a amar, inclusive aquele que está no campo oposto. Tem que aprender a dialogar, né? Para não acontecer o que já aconteceu. Eu tô aqui vivo hoje, sou o que sou hoje, professo o que eu professo hoje, a gente tem uma religião hoje, mesmo que seja o cristianismo católico, foi porque teve gente que soube conversar em momentos críticos. Não querer a anulação do outro. Esse povo fascista. Fato. Fato. Aceitar isso. Tem uma parte da criação que não cabe a gente, né? O que vai acontecer? Fazemos a nossa parte. Seja você também uma resistência. Eu sei que ia ser uma porra de uma resistência. O Iagon sabe que ia ser uma resistência. Ele, nessa encarnação, como na outra, ele era muito apegado à nossa mãe. E é o que prendia ele, principalmente, porque ele dava a volta mais ou menos como se fosse uma coisa nesse obelisco. E chegava no apartamento, que ele saía do inferno feio. Chegava no apartamento e ele achava que estava vivo uma boa parte, que acontece com muitos desencarnados. Quando recuperou o corpo astral dele, ele achava que estava. Aí depois ele não se explicava porque ele estava só com aquele bermuda e tal. Aí ele lembrava de mim, aí ficava na paranoia. Aí ele chegava exatamente na hora que a mãe abria a porta. Ele entrava e não falava com ninguém. Ele achava que estava vivo. Aí ele sentia fome, ele comia o resto da comida dos outros, porque ele não falava com ninguém mesmo. Até dar o start da pessoa demora. É uma paciência, é uma paciência. Você vê, faz 50 mil anos isso que eu estou falando para você, em anos solares terrestres. Ele é um espelho, se você for atrás, que eu contasse para todo mundo aqui, desse geral, quem é o Iago, você vai ver que ao longo da vida ele foi me acompanhando sem a gente nem se conhecer. Tem as mesmas porras dos mesmos gostos, mas opostos em alguns sentidos.
É, no filme da Gaga, se você assistir, se você já perdeu alguém, um marido, alguma coisa assim, na hora que você vê morte, você sente um vazio, né? Um vazio. Se você não tem amparo, né? Se você aquela estrutura de Lee Spector que você não deu atenção e está sustentando ainda no difícil inteiro. Você sente um vazio. Como uma parte de você foi embora ali e ficou um espaço, um vácuo. E é uma coisa bem dolorosa. É uma coisa que não dá ainda pra gente nomear com o nosso pobre vocabulário ainda aqui latino. Né? É inominável a dor da perda de uma morte. A dor da perda de uma morte por suicida é horrível. Eu imagino que minha avó aguentou que eu tive vários tios gays que se suicidaram. É, na Paraíba você não tinha, né? Ainda mais família de uma certa tradição de nome e tal. Eles se suicidaram, né? Nos anos 50, anos 60. Nas classes mais baixas, o pai mandava matar com pistoleiro. Ainda manda. Por isso que aqui é o país que mais mata homossexuais do mundo, tá, gente? Os próprios pais mandam o pistoleiro matar filho viado. Vocês falavam, isso não é possível, isso não sei o quê. Olha aí. Né? Não quer passar vergonha. Quando você tá completamente perdido como um suicida, ou quando você tá completamente perdido como um trouxiane inveterado, você vai aparecer alguma hora uma coisa pra você que vai falar assim: você confia em mim? Sabe aquela coisa assim? Entra ali, se no caminho eu te explico, coelhinho branco, e as coisas ficam completamente inexplicáveis, mas você apenas segue aquilo. Aladdin, quando fala pra Yasmin, você confia em mim? Um tapete voador, né? Ela se assusta, né? É uma parte clássica do Aladdin, do Conto das Mil e Uma Noites, que a Disney ainda manteve no desenho até. Ele pergunta pra Yasmin, você confia em mim? No filme da Gaga, Nasce uma Estrela. Ela é uma tenta ascender, como muitos americanos têm aquele sonho de. Todo sonho de americano é morar em Hollywood, ser uma estrela. Né? Por isso que eles têm. Todo mundo lá canta, dança se representa. Um negócio como American Idol, essas coisas lá vai forte. E tem uma hora que aquele grande artista que deu atenção um pouco para ela, e ela fala que ela não conseguiu carreira porque ela era feia, isso é um fato. Ela viveu isso na pele. Por isso que ela conseguiu interpretar tão bem. Ela fala que tem um nariz muito grande, que é o nariz de italiana que ela tem, né? E ele vai lá, convida ela a viver aquele sonho de. Eu conheço muita gente famosa, eu sei como que é você lidar com gente famosa, é uma sensação esquisita, né? Eu sou desses que nem ela. Se a pessoa fica reconhecendo e fica apontando, eu fico com raiva pela pessoa. Compro briga. É, ele tá lá no momento e do nada ela tá no emprego dela, pede demissão, né, por causa do amigo dele gay, fala, vamos lá, o cara sendo sempre abusado desses subempregos que existem nos Estados Unidos. Principalmente cada dia mais para americano até. Imagina se você é nos Estados Unidos, faz o que o Trump tá falando, gente, não vai para lá. Tá feio o negócio lá. Tá pior que aqui. Tá pior que aqui, economicamente falando. Pior. Se você não é americano, não pisa ali. Se você, né, minhas amizades, né? Léo, volta logo que a gente tem assistência pra te dar. Só sobrou você dali. Enfim, beijo, Léo. Em Portland.
Ele vai lá e fala pra ela, vem pra cantar. Uma plateia imensa, que o cara é um dos maiores cantores dos Estados Unidos, de acordo com o filme. É uma espécie de. Não sei nem com quem comparar hoje em dia, porque não tem coisa boa hoje ali. Mas seria como um Garth Brooks, mas melhor. Uma coisa entre Garth Brooks, sei lá, e tem cara com quem comparar aquilo, né? Bon Jovi. Misturar o Garth Brooks com Bon Jovi seria esse ator, esse sujeito, mais ou menos como seria o pessoal do Imagine Dragons, aquele tipo de música de Joanne, né? Aquela coisa americana, né? The Great America, tá? Que é muito lindo, né? Eu vivi essa cultura por dentro. É, e ela confia nele, né? Ela, primeiro momento vai ser, mas ela confia nele e vai. E acontece o filme, né? Essa parte aqui. Para você ter uma relação como essa que eu estou falando aqui, que você tem que confiar e apenas ir, não é fácil. Né? Não é uma coisa que é pode ser um acaso inexplicável, mas não é uma coisa mágica, né? Como é uma coisa mágica, é uma coisa que é difícil de acontecer. Então, hoje a gente tem explicações várias que você quiser procure. Gaspareto, nas falas de Calunga, sobre o mentorado de, de Hilário, que é um pessoal que cuidou ali em Atlântida da parte boa e que não caiu e que está lá gerenciando o nosso lar hoje, que o Chico escreveu através do André. Ahn, Às vezes você vive uma vida inteira com uma pessoa e você não encontra. Eu não tive um encontro com meu pai até hoje. Você passa a vida inteira com aquela pessoa ao lado seu e não encontra. Às vezes não precisa ser só aquelas famílias que a gente conscientemente aqui não escolhe. Às vezes até com o marido, com o namorado, com amigos. Passa a vida inteira ali e não encontra a pessoa. Tem certas pessoas, eu e Iago, por exemplo, encontrei. Nossa, mas já tá. Ele, tanto eu como ele, tava já. Eu tava entrando num pesadelo horroroso que duraria 4 anos. E ele tá ainda na sua bonita e linda jornada. É, mas eu encontrei o olhar dele. Tem pessoas que você encontra. E é assim, é um minuto, um olhar. Isso que o Calunga falou. É um minuto, um olhar e você encontra. Você encontra a pessoa. Você bate ali, você, nossa, achei. Seja para amizade, por que for, né? Você se encontra. Você se encontra na pessoa, né? Você tá meio perdido, todo mundo tem que se perder para se achar. Você se encontra na pessoa, né? Eu me encontrei já em tantas pessoas, mesmo sendo esse ser diferente e tal. Mas eu me encontrei já em muitas pessoas que hoje talvez não estejam mais aí na caminhada juntos, mas me encontrei nele. E disso eu sou muito agradecido. E a gente não tem como você ficar insistindo para isso acontecer. Isso é uma coisa que acontece. É onde a gente tem que respeitar o acaso. Respeite o acaso para poder você encontrar, seja o que for. Você está querendo ser, tem muitas amigas aí nesse sentido, querendo ser mãe, outras que estão com um pesadelo terrível porque são mães. Eu falo, vocês primeiro precisam encontrar. Tem que estar aberto, né? Tem que querer de fato, instintivamente, para ser mãe, que é uma jornada
Bem diferente do que eu, por exemplo, passo. Passo por outras dores, mas ser mãe é outra coisa. Você vai arranjar talvez um encosto, como o Iago foi o encosto da nossa mãe quando a gente era Atlante. Ele, sem falar, ele também perdeu a mãe nessa agora aqui, presente particular. Passou por esse aprendizado. Deve tentar compensar isso de algumas formas, né? Porque eu tenho uma mãe que não é fácil, aquariana, né? De fama na- nas sendas vibracionais mais leves, mas ela não, a gente tem uma relação muito próxima, muito carnal, muito intensa, né? E, não é fácil. Eu vivo exatamente o oposto, o excesso, né? E sempre assim. Sempre eu sofro um pouco de excesso de mãe, de várias. E não é fácil, eu sei, perder mãe. Ainda mais se você não tem conhecimento para isso. Não é fácil. É uma adaptação. Você vai ficar sempre procurando família, você fica meio perdido, ainda mais gay, né? A gente procura mãe na escola, quando a gente não tem casa, que era o meu caso. As, Se minha professora faltava, eu lembro da tia Genoveva, do primeiro ano do pré-escolar da EMEI aqui, onde eu vou voltar amanhã. Na mesma sala do primeiro dia de aula, eu voto. Engraçado essas coisas, né? E a tia Genoveva, acho que nas 2 primeiras semanas ela não pôde ir. Eu segurei o choro. Eu não sei lidar muito com isso. É horrível perder a mãe, seja a idade que for. Se você não tem amparo para isso, e a nossa sociedade não estava até outro dia preparada. Hoje tem aí, né? Eu aqui, esse canal é para provar para vocês que ó, existe sim vida do outro lado. Cemitério da Vila Formosa aqui em São Paulo, cemitério de mais ou menos público, que só tem covas. E hoje aconteceu coisas lindas e maravilhosas, né? Eu fui tratar essa minha questão, que eu achava que era minha missão lá atrás, e não deixa de ser, Express Yourself. Eu recebi esse presente aqui de questão de gênero, com uns muito bons da minha aluna, novos alunos, graças a Deus. Como advogado, eu falei, eu sou também professor, obrigado. E o cemitério da Vila Formosa é feito só por covas e tem coisas muito abandonadas ali, né? Tem ossos expostos, pra você ter noção. Mas é um campo gigantesco, um descampado gigantesco, muito bonito até. No plano astral aquilo fica a Deus dará. E eles próprios vão se organizando ali, né? Foi interessante, foi muito interessante para mim, aprendi, assim. E eles vão se organizando, mas como tem gente abandonada, tem gente abandonada porque se auto-abandonou. Quando você se auto-abandona, todo mundo te abandona também. Você pode ter o valor que você tiver. Você pode ter sido a mãe do caralho. Você pode ter sido o pai da porra. Você pode ter sido um namorado exemplar, Cooper aí. Você pode ter sido o pica das galáxias, o Gisele Bündchen com aquele pão. Se você se abandonar, todo mundo te abandona. Todo mundo. Se você tentar nascer de novo, você não consegue. Você fica ali, sem saber pra onde ir. Às vezes não pode regressar. Eu falei muito aqui sobre o expurgo que tá acontecendo, por isso que eu tô com essa vibe de cansado aqui, que eu durmo, acordo cansado, depois eu vou melhorando. Tá acontecendo expurgo? Tá, mas não, muita gente aí vai ficar aí ainda, muito tempo. Jornada grande. Bem-aventurados os moços de coração, porque ainda é uma terra, né? A terra não vai mais acabar, tá prometido. Eu não vou até pegar a tentação de não querer ler, mas está no Gênesis, aqui em alemão, eu não vou ler alemão porque fica estranho, né? Jehová, eu venho da Daima.
Adonai Isnael. Enfim, é essa parte aqui. Quando fala os filhos dos homens com aquela putaria que teve entre anjos e os filhos dos homens. E depois do dilúvio, fala que não vai mais acabar a terra. A terra vai continuar aí, tá, gente? Então presta atenção, se você acha que você é um manso de coração, presta atenção. Tá? Não se abandone. Não se abandone. Tá, amigo aquariano? Que todo dia eu tenho que dar um sopetão. Se você ver, vou passar o link pra você ver isso daqui. Para de querer interferir na liberdade do outro, porque isso é abandono. Feio. Você infringe a lei. Tô ocupado, mãe. Depois eu pego, mãe. Pera aí. O que é que a senhora quer? Só um minuto, deixa eu ver aqui minha mãe. O que é, mãe? O que foi? Depois eu vou aturar os seus pra mim, se você traz aí, igual você vai falar. Não, eu tô pensando no meu. Ah, tá Guilherme, né? Meu Deus do céu. Vem, Daniel. Coloca. Eu acho que eu também vou na primeira, tá? Tá, eu coloco ali. A papadilha que dessa vez não eram bem casados não, viu? É um alfajor. Alfajor. Onde tem bastante, né? Alfajores bom. Petuisto, né? A vida gay na Argentina é bacana. Eu tava falando, resgatando aqui rapidinho, sobre. Ter cuidado aí com vocês. E sobre essas eleições, eu peguei certas pessoas. Que pra mim o que importa é a pessoa, né? Principalmente agora, cada dia mais. O que importa é você. O que você pensa de coisa não importa muito. Pra mim, não. Não existe neutralidade, tá, gente? Por isso que falo que o inferno reserva os piores lugares para quem é em cima do muro. Porque essas pessoas são abandonadas por todos os lados e odiadas por todos os lados. E essa pessoa ela não é de verdade, verdadeiramente neutra. Ninguém consegue ser. Não existe neutralidade. Os juízes estão com razão em dizer: a gente tem o direito de se expressar. Tem. Eles são também agentes civis. Principalmente juiz, né? O exército está colocando a cara de fora. Mas você não é neutro. Que não fala aqui das prerrogativas de advogado, que eu fiz juramento de proteger certos ideais que custou milhões e milhões de vidas na França revolucionária e desde então até aqui. No passado nem se fala porque a gente vai para os bilhões, né? Não existe neutralidade. Você vai ser odiado por um campo exatamente por não tomar posição, e você vai ser odiado pelo campo que você defende internamente por não ter se posicionado. Você vai ser dado como covarde. E eu tô falando aqui se você pretende ficar aqui na Terra. A Terra tem essa lei, pô. Neutralidade não tem nada de bom. Pega a Suíça como exemplo, porque a Suíça é um país que são 4 nações vivendo ali. 3 básicas, os franceses, ingleses e alemães, que estavam fugindo de perseguição religiosa. E encontraram lá no meio do gelo, na cordilheira que tem na Europa, um canto que estivesse em paz. E eles falaram: a gente vai ser neutro em todos os sentidos, tá? A gente faz os cantores aqui, vão ver em paz. Por isso que a Suíça é o que é. Mas a posição suíça, para a gente, você é advogado, você tem uma neutralidade num certo sentido.
Mas você não é neutro. Ninguém é. Tá aí no Apocalipse, tá em várias sabedorias milenares, para não você ser morno, ser quente ou frio, você ser sim, sim, não, não. Porque neutralidade, não tomar posição, você tá simplesmente, de verdade, desculpa a palavra, sendo um covarde. Você tá com medo de perder nenhuma coisa, de não sei o quê. Você pode perder outras amizades, mas você vai ganhar outras. Você pode perder cliente, mas você vai ganhar outros. Você tá se auto... Você, por todos os aspectos, você tá errando. Você não está tendo a coragem de si, você está querendo se esconder, você está se acovardando, não é covarde, não tem outra palavra. Não tomar posição. Não querer entrar na briga é outra coisa. Fala assim, eu tenho essa posição, vocês que se virem, se dane, foi o que eu fiz ultimamente. Porque eu precisava, né? Que é tadinha, né? Ela se cansa de cuidar de mim. Tá vendo? É uma coisa chinesa que cuida de imperadores por milênios, mas cansa, né, bebê? Cansa. Tá? Então, esqueça isso de neutralidade. Uma coisa que eu não sou neutro, por exemplo, sacerdócio. Eu não sou a favor de padre ser abstêmio sexual. A pessoa vem com essa missão para se abster da sexualidade, para lidar com isso, tudo bem. Mas se a pessoa não lida com a sexualidade dela do jeito que tem que lidar, aceitando isso daqui, ela vai ter problema. Eu discordo da igreja. Na sexualidade. Não estou falando que tem que casar. Porque a gente sabe que os bens da igreja ficam da igreja. Mas celibato, sexo não é pecado. Nem é feito só para procriar. Que vocês não são vaca, não. Mesmo que fosse. Tá? Bando de peidorreiro. Feito vaca. Macacos. Ocasionador de destruições ecológicas e tudo mais. Tá? Sexo não é só para procriar, não. Se fosse assim, vários planos astrais estavam fodidos que não tem como procriar lá e se faz sexo. Então, balela isso, tá? Lidem com isso. De certa forma, que eu fui obrigado a avisar sobre esse sol do escorpião, porque é o sol que lida muito com a sexualidade. Ave Maria. Só quem degustou sabe. Eu tenho mais de escorpião, procurando o escorpião com martiariano. Acho que dá certo. Enfim, parei de. Eu parei Mãe Catarina. Tô vendo agora, cara, que foi da sua mamãe Catarina. Eu não gosto de falar muito dessas fofocas, porque tem muita gente no astral gosta desse tipo de fofoca, por exemplo, querer saber quem foi sua mãe, quem quer meditar, cadê José, cadê não sei o quê. Cadê José? Fica dessas perguntas imbecis, que a gente não pode falar, porque às vezes a pessoa tá ali, por exemplo, o Führer, o Hitler. É uma curiosidade da porra para aquele povo saber quem que é, onde que tá. Você, Carla, sabe. E sem dúvidas, né? Mas imagina, segura aí agora. Abri aqui, te contei. E o Dude, te falei de uma porrada de pessoas, né? Coisa que muita gente não sabe, tem muita coragem, né? Imagina o que vai acontecer com aquilo. Mas eu tô rodeado por gente grande. É país, eu explico o que que é, né? Ah, ah, se você não dá para ser neutro, você tem que ser tolerante, sim. Mas tem certas coisas que, dependendo da situação, não dá para você tolerar. Você não vai tolerar uma pessoa de livre-arbítrio. Tô online ainda, eu denunciar essa porra. Anotar aqui. Você tá de livre-arbítrio aí. Você não tem que tolerar, por exemplo, ser maltratado, apanhar fisicamente. Você não tem que tolerar a intolerância, a questão paradoxal. Prezar pela tolerância tem que ter que combater a intolerância, pô. As pessoas têm que aceitar o diferente. É a condição sine qua non, sem a condição sem a qual. Temos que respeitar a diferença. Isso vai pra gente, você que pensa até como eu. Você vê, o que é um bolsominion, né?
Um Eduardo e Mônica da vida, né? Mesma coisa. Nem saber. Como eu disse, essa parte nossa sexual, laranja, né? O arco-íris, sete chakras. É muito mal dada aí da nossa terra, mas é uma questão que está evoluindo e está evoluindo bem, essa parte. Eu falo, colocar a luz em cima do candeeiro, colocar a luz, candeeiro sobre o alqueire, colocar a luz em cima da mesa, né? Tem coisa boa que tá indo muito bem aqui. E eu quero deixar isso para o Milo, para falar que tem, nossa, tem muita gente no bem que não move, sabe como que é, né? A verdadeira revolução não é televisionada, e não é. Ainda mais num país que só duas pessoas detêm 90% do poder da mídia. Não dá, né? Então, duas famílias. Então, não dá. Hoje em dia, isso daqui que usaram é bem feito para mostrar para todo mundo aí o que faz a cabeça, né? Fake news. Mas a pessoa se procurar. Eu vou maluco o que eu ia falar agora, porque já passou mais de uma hora. Eu ia falar sobre perdão. E Carla ia falar sobre aquela pessoa que a gente conhece. Que eu ajudei. Uma pessoa que apanhou do marido. Porque conta da sua bissexualidade. Uma pessoa que ficou sem casa. Que eu dei amparo. Uma pessoa chucra em todos os sentidos até então. Ultimamente o pessoal do exterior eles não têm eles não têm esse know-how de que não dá pra ficar chamando você uma pessoa que eu tirei da rua, literalmente, da pancada, abracei a causa como costumo fazer com amizades. Viver um pesadelo como aquele filme da Charlize Theron, Monster, lésbico. Uma pessoa que eu tive a época que eu tava reformando aqui minha casa toda, eu tinha uma Cocker, né? E ela era um pouco indisciplinada, a Greta. E ela estava sofrendo com a construção aqui. E eu deixei ela cuidando só por um tempo enquanto eu acabava de reformar a parte que a Greta ia feita. Ali eu tive. Eu devia ter dado um start, né? Mas eu nunca catei. Fui amigo dessa pessoa por mais de década. E ela foi a última dos moicanos, em certo momento na minha vida, do retorno de Saturno. E ela aproveitou muito dessa situação. Nisso eu queria contar um pouco da história da vida da Noite Gay de São Paulo. E aqui eu vou tentar ser o mais breve possível. Agora aí. Graças a isso daí que você tá me vendo, que vocês usam, e a gente tá aqui é gay principalmente, eu preferia ficar na internet conversando com o amigo gay, caçando, ouvindo o que eu queria, como eu faço aqui, pra mim tô de boa. Né, eu vi que isso era muito melhor do que estar fingindo coisas com amigos que não eram amigos, que só ficaram zoando sua cara. Porque você falou a coisa X ou Y, porque a mina deu em cima de você não quis fazer nada, porque milhões de situações, né? Eu decidi então que era melhor ficar em casa. Né? Computador pica das galáxias, como eu gosto de falar aqui. Meu pai, no momento seu de culpa, me deu de presente de aniversário. Eu muito novo, né? Internet, bom. A gente foi se encontrando, a gente foi entendendo que vida gay não era só gueto, né? A gente entende que a vida, entendi naquele momento que a vida gay não era só ter depois de uns anos, muitos anos. Primeira vez, no carnaval de 99, eu passei do lado do Sambódromo num motel. Eu arranjava um RG que dava pra entrar mesmo sendo menor de idade. Nunca vou esquecer, fiquei 4 dias no motel. E
E eu já querendo me arranjar, né? O Aladim, a Yasmin, que nunca fui tinha ido além dos muros do palácio. Brinquedo. Sempre fui muito libertino, né? E com o tempo a gente foi se organizando. Foi a cultura americana entrou muito aqui. Aquilo que é a vida gay dos anos 80 em Nova York, que lançou gente como Madonna, Lady Gaga, as performances do pop, essas coisas todas da noite gay, que a gente conhece muito bem aqui depois, assim, que passou a cultura do DJ, da música eletrônica, toda essa escala, a gente começou a viver. Os bate-cabelos aqui em São Paulo sempre é Meca, né? Eu no olho do furacão. A gente viveu dias, hoje eu trabalho do lado de uma pessoa que trabalhou naquela época, sabe, de uma forma muito bacana. Um lindo que eu fiz essa aposta. E a gente viveu um momento de glória, como o capitalismo teve nos anos 90. Nos anos 90 caiu o muro de Berlim, o capitalismo se sentiu, né? Liberto. Uma crise horrorosa e todo mundo se achando que estava livre da ameaça. A gente viu isso. As músicas gospel americana cantadas pelas grandes divas viravam nossos hinos, nosso empoderamento. A gente que tinha até então vivido na mentira de si próprio, a gente encontrava amigos, podia conversar. Ia a Blue Space e depois ia a Bela Paulista e ficar falando sobre a semana entre amigos. Fazer amizades que não vão se acabar nunca mais. A gente vê um sonho. Mas as questões sociológicas, a dificuldade da vida, as magias da vida, as descobertas, essa realidade foi mudando. E a noite de São Paulo passou sob um monopólio que vem caindo, né? Nada dura para sempre, né? E, e eu vivi dentro desse monopólio, todo mundo sabe muito bem do que eu tô falando, com essa amiga. Ela viu exatamente todo esse processo, assim, de início. Minha mãe achava que ela assistia filme comigo, às vezes dormia comigo. Minha mãe achava, nossa, não tá catando uma velha. Muitos gays, eu nunca firmei nem desafirmava, né, na época. Mas eu fui muito amigo. Como eu sou, isso eu não vou deixar nunca acontecer. Essa pessoa usou da amizade que tem com essa aquariana aí pra mentir. Ela com um então ex meu. Dias como hoje que eu passei, essas pessoas não valorizavam. Dias de uma missa, uma coisa assim. Julgavam mesmo. Não culpo por isso, não. Pessoas que testemunharam por as coisas. E essa testemunhou muito bem, né, cara? Depois de ter sofrido pouco diabo amassou com aquela história da viagem para Tel Aviv, que é a história da viagem de Israel, depois de tudo aquilo, de mandar o Taurino pra se fuder, de vez, assim, né? Pra literalmente grandão só, muito conhecimento depois. Mas ela sobrou ela. E eu me dediquei àquela amizade. E foi de lá. Por ciúmes que então uma chucra foi. A gaysarada brincou com aquilo como se fosse uma Barbie, ficava montando ela, levando pra cá e pra lá. Achava sempre legal, sempre lindo. Minha felicidade incomodava. Ia pra cá, pra lá, ela se incomodava, depois eu fiquei sabendo.
Por isso que certas dificuldades que eu sou muito idiota pra perceber. Ah, ela arranjou um bonitinho aí que desperta aquele impeto, sabe? Conheceu como que é, a gente sabe conhecer muito bem as coisas aí do mundo. Aí ela coloca. Entrou numa vibração que eu não entendi. E combinou junto com a minha mãe. Uma das capturas que eu vivi.